A APPHE apresenta Um Dia na História Econômica, uma série feita para contar o que a história oficial não conta. E no episódio de hoje, suicídio de Getúlio Vargas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Um Dia na História Econômica. Meu nome é Karen Daiane Nunes, eu sou historiadora e mestre em educação. Hoje vamos falar nesse episódio sobre o suicídio de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas decide não rasgar mais nenhuma Constituição, ele concorre às eleições e é eleito democraticamente em 1951. É reconduzido à presidência da República. Nesse momento, o cenário político-econômico ele é muito complexo, né? Existem crises cambiais, inflação crescente e dificuldade para sustentar o desenvolvimento econômico do período. Também nesse mesmo período, nasce a Petrobras, em 1953, que é considerada a empresa símbolo da política varguista. Quem não se lembra, né, da foto de Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo, dizendo o petróleo é nosso, não é mesmo? Ao mesmo tempo que tem esse sentimento de pertencimento despertado na população brasileira, né, em relação às empresas estatais, nós temos também um grande avanço da inflação que reduz o poder de compra da classe trabalhadora. E nisso começa a se gerar conflitos. Tanto que o ministro do Trabalho do período, o João Goulart, ele propõe o aumento de 100% do salário mínimo, o que gera uma confusão entre classe trabalhadora e empresariado, que não aceitam esse aumento, que eles consideram que é um gasto totalmente desnecessário. Nesse momento fica evidenciado que existem dois projetos de país, né? De um lado, a gente tem o Estado desenvolvimentista e comprometido com a ampliação dos direitos sociais, e do outro, nós temos os setores empresariais, os militares liberais, que criticam o aumento desses gastos públicos e principalmente a intervenção estatal na economia. Essa crise econômica, ela gera também uma crise política. Quando a gente fala da crise política nesse sentido, existem inúmeros ataques ao governo de Getúlio Vargas. Esses ataques ocorrem principalmente pela imprensa, né, apoiado pelos setores empresariais. Então, desses principais opositores é o jornalista Carlos Lacerda. Ele publicava frequentemente inúmeros ataques, incentivando, né, a desmoralização desse governo. Porém, quando em agosto de 54 ele sofre um atentado, e isso recai sobre Getúlio Vargas, aumenta-se a pressão para que Getúlio Vargas renuncie ao cargo. E é justamente nessa pressão, em agosto de 54, em 24 de agosto de 1954, que Getúlio Vargas, ao invés de renunciar, ele escolhe o suicídio, né? E a partir do suicídio, ele gera uma crise política muito grande. O que essa crise ela causa? A partir do momento que a população toma ciência, né, da morte do Getúlio Vargas, a população, e através da carta testamento, que é uma bomba quando cai para a população, tudo se reverte. Então, aquela situação de que o Vargas era um homem acuado, passa-se a ser um homem vitimizado. A população, ela corre atrás, ela quer justiça, né, pela vida do presidente, então começa a se atacar os setores da imprensa, que criticavam, que eram opositores, principalmente a tribuna da imprensa, que era de Carlos Lacerda, é depredada, é saqueada, é destruída. O jornal O Globo, Correio da Manhã, Diário de Notícias também são outros veículos de comunicação que sofrem essas depredações. As indústrias param, os comércios fecham, existem inúmeras depredações pela cidade, tanto do Rio de Janeiro, que é então capital federal, quanto de outras cidades, por exemplo, como Belo Horizonte, né? São Paulo também, estouraram muitos conflitos, muitas revoltas nesse dia. Houve também ataque a empresas estrangeiras, que eles observavam as empresas estrangeiras e colocaram elas também dentro dessas manifestações, no sentimento de revolta, elas também foram atacadas, né? O suicídio, ele promoveu
que a oposição, que até então ela estava numa ofensiva, ela passasse a ser completamente responsabilizada. Então essas pessoas foram, entre aspas, nesse dia caçadas, né, para se fazer justiça pela morte do Getúlio Vargas. Essa interpretação também ela é dita no Senado pelo senador Marcondes Filho, que foi ministro do Trabalho de Vargas no Estado Novo entre os anos de 1941 e 1945. Ele diz a outros parlamentares na tribuna que Vargas realizou um ato de sacrifício político destinado a evitar uma ruptura institucional e preservar a democracia. Essa narrativa ela consolida, né, o Vargas como um mártir do trabalhismo, do nacionalismo brasileiro. No ponto de vista econômico, os problemas não foram solucionados, nenhum deles. Mas o desequilíbrio fiscal permaneceu, a inflação permaneceu. Só que o suicídio ele fortalece o projeto nacional desenvolvimentista, o que preserva esse legado de Getúlio Vargas, né? De tudo que ele havia desenvolvido desde o Estado Novo, né? Que nós sabemos, e mais nesse período democrático dele, a partir de 1951. A morte acontece de forma trágica, né, o suicídio, e ela representa um momento assim decisivo da história brasileira, né, da economia, da política, dessa mobilização social em que elas se entrelaçam de alguma forma e outra, independentemente dos motivos que as levam. Mas ela redefine, de certa forma, também esses rumos dessa política e dessa memória nacional. E a figura de Vargas fica até hoje, né, no dia 24 de agosto, mês de agosto, né, destinada a essa data do suicídio de Getúlio Vargas, né, e como que ele saiu da vida para entrar na história, como ele coloca na Carta Testamento. A ABPHE agradece a presença e convida você a acompanhar os próximos episódios da série em que a história econômica conta o que ainda não foi contado. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assim você consegue acompanhar as próximas publicações.